Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a segunda vez que eu tô gravando essa aula, porque a primeira deu errada, mas vamos lá. A gente vai iniciar hoje o nosso conteúdo de fisiologia humana. É um conteúdo também extenso, mas a gente vai correr para conseguir estudar ele nesse semestre, e semestre que vem a gente começa outro assunto, tá? Acho que vai ser plantas, tá? Então, vamos estudar nesse semestre tecidos e sistemas. Mas basicamente a gente vai estudar os sistemas de acordo com sua função, com a fisiologia, né? Nutrição, digestão, respiração, circulação, sistema imunitário, que é a imunologia, excreção, sistema nervoso, né? E os sentidos, cabelinho aqui assanhado, sistema endócrino, locomoção, reprodução humana. Hoje a gente vai estudar os tecidos e o sistema tegumentar, tá? Começando, eu queria tratar com vocês de um assunto que eu acho que vocês já estudaram, mas eu não dei, então eu vou revisar. Ou se não estudaram, vão aprender agora. Na biologia existe uma coisa chamada níveis de organização, que é uma forma de organizar a organização dos seres vivos. Então a gente começa aqui com a célula, que ela é dita como tá pequenininho aqui, ó, mas é unidade morfológica funcional dos seres vivos. Então, unidade funcional é aquela unidade mínima para funcionar. Se você abrir a célula, nada vai funcionar sozinho. O DNA não funciona sozinho, a mitocôndria não funciona sozinho, não funciona. Para funcionar tem que estar todo mundo junto dentro de uma célula. Se eu junto várias células com uma função, eu vou ter um tecido. Então a gente vai estudar tecidos. Se eu junto vários tecidos para uma função, a gente vai ter um órgão. Se eu junto vários órgãos para realizar uma função, a gente tem sistema. Um conjunto de sistema, nós temos um organismo. Então, ó, aqui a gente vai ter o sistema esquelético. Aqui a gente tem sistema esquelético, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema excretor, sistema digestivo, entendeu? Se eu junto vários organismos, eu tenho uma população, tá? Da mesma espécie. Ou, para ser uma população tem que ser da mesma espécie. A gente vai estudar isso em ecologia. Quando eu junto espécies diferentes, a gente tem uma comunidade. Vivemos em comunidade, né? Quando eu junto a comunidade com água, sol, terra, os elementos da natureza, que são os elementos abióticos, são os elementos não vivos, a gente tem o que a gente chama de ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas é a biosfera, que é o nosso planetinha Terra. Então, a gente vai estudar hoje aqui tecidos e sistemas, mas é importante que quem não tem isso, anote isso, faça esse mapa mental, imprima da internet, faça ele, porque isso é importante, cai muito no vestibular, tá bom? No Enem. Antes de a gente começar também, eu queria falar para vocês sobre quando a gente está estudando fisiologia, a gente estuda histologia, que é o estudo dos tecidos, certo? A gente precisa ter uma base disso. E também a gente vê muito a função relacionada, fisiologia é função, certo? Fisiologia é o estudo das funções. Histologia é o estudo dos tecidos, isto é tecido. E anatomia é forma. Então a gente vê inúmeras vezes, sempre, quase sempre, a forma está relacionada com a função, tá? Então, por exemplo, a forma como o tecido do epitélio, do intestino, que é onde acontece a absorção dos nutrientes, a forma como esse tecido ele é desenvolvido, ele é feito assim para aumentar a absorção. Se ele fosse só reto assim, a absorção seria menor. Então, eu tenho a forma, a anatomia relacionada à função, certo? E que a gente tem aqui, vendo então um tecido, a gente está vendo a histologia. A anatomia também é importante para a gente saber em qual parte está acontecendo qual função. E a função, a gente vai ver o que é que acontece, né, em cada parte desse órgão. Então, com relação aqui ao estômago. No corpo do estômago vai acontecer, por exemplo, a digestão de proteínas. A gente vai ver isso quando estiver estudando nutrição, tá? Então, vamos lá. Os tecidos. O que são tecidos? Anote. Pega o papel e anote. O tecido é um conjunto de células especializadas,
conjunto de células especializadas, podem ser iguais ou diferentes. Vocês vão entender porque elas podem ser iguais ou diferentes. Ó, por exemplo, no tecido sanguíneo, tem hemácia, tem neutrófilo, um é vermelho, o outro é um glóbulo branco, um carrega oxigênio, o outro tem função imunológica. Então, faz parte de um tecido, mas elas são iguais ou diferentes. Podem estar separadas por líquidos ou estar coladinhas, como as células epiteliais, elas estão coladinhas, quase sem líquidos. E elas, o que determina que é um tecido? O tecido ele tem uma função no organismo multicelular. Então, não existe tecido em bactéria. Por mais que a bactéria se junte e forme o que a gente chama de biofilme, não é um tecido. E a gente viu que nos animais, todos os animais que a gente viu, porifundário, proteomito, nemateomito, qual de todos eles não tem tecidos verdadeiros? Os poríferos. Depois dos poríferos, todo mundo veio com tecido verdadeiro. Então, um exemplinho aqui básico. Um exemplozinho. Aqui a gente tem um pedaço de carne. Aqui a gente vai ter tecido conjuntivo, fibroso, que são as fibras. Fibras é proteína. A gente vai ter tecido adiposo. Tecido adiposo é a gordurinha. A gente vai ter aqui tecido hematopoético. Hematopoético é o tecido que dá origem ao sangue, que está dentro do osso. A gente tem o próprio tecido ósseo. Temos o tecido muscular, que tem o músculo, e por aí vai, tá? Então, essa aula de hoje é uma base. Os detalhes a gente vai ver nas próximas aulas. Por isso que agora a gente vai estudar todos os tecidos, tá bom? Quantos tecidos? Nos vertebrados, nós, seres humanos, e desde que a gente começou a estudar vertebrados, né? Que são os craniatas, lembra? Há 4 tipos de tecido. A gente tem o epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo. Eu coloquei aqui a descrição de todos eles, mas eu vou falar quando eu for falar de cada um, tá? Aguenta firme aí. Vamos ver aqui o tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido que tem células justapostas, são células que estão aqui, ó, justapostas, tá? Juntinhas. Pouca substância entre elas, por quê? Porque elas precisam ser juntinhas, porque uma das principais características delas é o quê? Revestimento e proteção. Então, tem epitélio de secreção, né, que vai secretar coisas, e o principal é o de revestimento. Como se estuda o epitélio? Ele pode ser dividido em epitélio simples e estratificado. Simples é uma camada de célula, e estratificado, várias camadas de célula. Então, isso é quanto ao número de camadas de células. Outra forma é com relação à forma da célula. Outro jeito de classificar. Pavimentoso, que é esse aqui. Pavimento é o quê? Pavimento é chão, né? É achatado, são células achatadas. Cúbicos, são células cúbicas. Prismáticos, tem esse formato de prisma. Então, pode ser pavimentoso simples estratificado, cúbico simples estratificado, prismático simples estratificado. E tem também o pseudo-estratificado, que você parece que está vendo várias camadas, mas na verdade não está vendo, tá? Quanto à função, né? Pode ser, por exemplo, secreção e revestimento. Partiu aqui. Então, assim, como eu falei, a forma tem a ver com a função. Então, por exemplo, aqui a pele tem várias camadas de células, porque precisa ter várias camadas de células. As de cima vão morrendo, a gente vai ver mais na frente. Então, é a característica. Para formar túbulos, é mais interessante essas cúbicas, né? Dependendo aqui, por exemplo, os revestimentos de vaso sanguíneo, a gente tem essas mais achatadinhas, tá? Então, função, formato, andam de mãozinhas dadas. Função. Basicamente, a função do epitélio é recobrir, né? Também revestir. Ela pode revestir externamente tudo. Então, a gente tem tudo aqui, é epitélio. E quando é por fora, é proteção e revestimento. Por dentro, tudo que a gente tem por dentro também é tecido epitelial. E aí,
dependendo do local onde for, vai ter a função. Então, se é o epitélio do intestino, vai ser absorver alimento. Se é epitélio do pulmão, é trocar gases, trocar oxigênio por gás carbônico. Se é em algum túbulozinho, pode ser que tenha cílios e ele vai se movimentando e vai empurrando o líquido, tá? Então, por fora, revestimento, proteção. Por dentro, vai depender o local que esse epitélio vai estar. Tecido muscular. O tecido muscular, ele é bem complexo. Quando a gente for estudar a locomoção, não vai ser bem complexo. Mas o que é que vocês precisam saber aqui? São células alongadas, estão dispostas em fibras, tá? Com grande capacidade de contração, movimento, função do órgão, movimentar o órgão, tá? Então, a gente precisa saber real oficial, anotar real oficial. Pode ser tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco ou tecido muscular liso. Vamos lá? Tecido muscular estriado esquelético vai ter essas estrias, que a gente vai ver que é a própria formação do músculo, tem a ver com a função dele. Qual a função dele? Muita contração. Muscular liso, só cardíaco, desculpa. Muscular esquelético cardíaco, só o coração. E o liso, não tem essas estrias, vai estar aqui nos órgãos. Então tem esse resuminho nessa tabela. Pausa, anota essa tabela. O músculo esquelético, contração forte, rápida, descontínua, porque eu posso parar. Tá? Então, descontínuo. Voluntário, eu posso me movimentar. Coração, músculo cardíaco, esquelético. Por que é esquelético? Porque os esqueléticos são os que contraem mais forte, tá? Desculpa. Esquelético não. Esquelético é o dos músculos do nosso corpo todo. Cardíaco estriado. A estria tem a ver com uma capacidade de contração forte. Então, ele também tem as estrias, certo? Contração forte, coração rápido, contínuo. Tô parada? Mas meu coração continua batendo. Mas meu coração continua batendo. Involuntário. Coração pare. Coração pare, não para. E o músculo liso está nos órgãos, intestino, pulmão, bexiga, todo o sistema digestório é uma contração lenta, né? Aqueles movimentos peristálticos e involuntário. Eu tô aqui e tá todo movimentando aqui, o cafezinho que eu tomei ainda agora, tá tudo aqui se resolvendo. Simbora. Isso aqui a gente vai ver quando a gente estudar locomoção, tá? Mas só para ver aqui, ó. Aqui é uma célula muscular. Ela vem toda juntinha com outra célula. Dentro delas vão ter várias fibras. Essa organização aqui que forma as estrias. E essas fibras aqui vão se juntar formando um feixe. Por isso que é tão forte, tá? A gente vai estudar isso, locomoção tranquilo, sem problema. Sistema nervoso complexo, mas aqui eu só estou apresentando vocês. O sistema nervoso, eles vão ter dois tipos de células, neurônios, que são os condutores de impulso nervoso, e a célula glia, que tem outras características, tipo memória, tipo proteção, né, contra micro-organismos e tal. A gente vai estudar direitinho o neurônio, as células glia. Só quero que vocês saibam que existem esses tipos celulares no tecido nervoso. E a função. Então, percepção sensorial, emissão de ordem, levanta, senta, chora, para de chorar, concentra. Coordenação do organismo, armazenamento de função e memória, principalmente aqui células glias, né? Expressão das emoções, estou feliz. E raciocínio, são as funções do sistema nervoso, tá? Então, é uma extensa rede complexa de conexões distribuídas em todo o nosso organismo, e os neurônios vão enviando, né, e vão respondendo aos impulsos, certo? Vai coordenando e regulando todas as nossas funções. Ficou aqui meio coberto, mas vocês veem no PDF. Vamos lá. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo um pouco mais complexo, certo?
Então, é um tecido que vai ter vários tipos celulares, todos eles. Vão ter fibras. Fibras é o quê? Fibra é umas proteínas assim, ó, juntas, formando praticamente uma corda. Sabe? Essa coisa de resistência, que nossa pele é resistente, né? Se você empurra assim, ela tem uma resistência. Se eu empurro a pele, ela não rompe como um papel. Tem uma resistência na nossa pele, né? Então, vai estar mergulhada numa matriz intercelular entre células amorfa. Então, tenho célula, célula, e aqui eu tenho uma matriz. O que é a matriz? É um gelzinho, água, proteína, açúcar. O que não tiver célula, não pode ficar, a célula não pode ficar à deriva, tem que estar. Quando a gente vai fazer uma maquete, a gente bota gel para preencher, vai fazer uma maquete de uma célula. Aí bota aqui tem que estar uma matriz, né? Também chamada de substância fundamental. Então, pode ter função de nutrição nos tecidos que não têm vaso sanguíneo, também elasticidade e principalmente sustentação, tá? O tecido conjuntivo ele vai se dividir em propriamente dito, que são esses que têm mais essa função de sustentação, propriedades especiais, que é mais aqui a questão do sangue, e de suporte osso e cartilaginoso. Então, o tecido conjuntivo frouxo é esse que vai estar aqui, ó, preenchendo, ele é frouxo, ele é mais molecido, então ele é maleável, então ele fica nos lugares onde não tem nada, ele está lá para dar um sustento. Pode ser denso, modelado, quando você tem tendão, ligamento. Tendão liga músculo e osso, ligamento liga osso e osso. Não modelado, ele é um pouco mais denso do que o frouxo aqui na pele, embaixo da pele. Tecido hematopoético, que eu falei, ele dá origem ao sangue, ao tecido sanguíneo. E o tecido adiposo é armazenamento de energia, né, em formato de gordura. Tecido cartilaginoso é cartilagem, nariz, osso, cartilagem entre ossos, nariz, osso, nariz, orelha, cartilagem entre ossos. E o tecido ósseo, que é nossos ossinhos. Função: fazer conexão entre tecidos e órgãos, sustentação mecânica, proteger contra infecção. Quem protege contra infecção? O sangue, né? Tem células do sistema imunológico no sangue. Armazenar e distribuir substâncias pelo organismo, sangue. Preencher espaço entre outros tecidos. Participar do processo de regeneração de diferentes órgãos. Então, tem células que são consideradas células tronco adultas, não as embrionárias, são células tronco adultas. Então, é um tecido super variado, que vai ter várias consistências, vai ter a forma líquida no sangue, vai ter uma forma mais rígida, resistente no tendão, no ligamento, elástico aqui no tecido conjuntivo frouxo. Então, a gente vai ver ele, vai ver separadamente, a gente vai ver tecido adiposo, a gente vai ver, quando a gente vê, por exemplo, o sistema imunológico, a gente vai estudar o sangue, tá? Então, ter uma ideia que o tecido conjuntivo ele é complexo assim. Uma imagenzinha aqui para entender. Não dá muito para ilustrar não, mas tipo, ó, aqui a gente tem um joelho, vai ter a gordurinha aqui, ó, embaixo da epiderme, tecido adiposo, opa, aqui, ó, que já é músculo. Vai passar sangue, tá? Vai ter os glóbulos brancos, hemácias. A gente tem tecido conjuntivo denso, que tem as fibras colágenas. Não está representado aqui. Aqui a gente vai ter o frouxo, que vai estar aqui preenchendo o espaço. O ósseo, né? E a cartilagem entre um osso e outro. Sistemas. Então, a gente viu até aqui os tecidos, certo? E nós vamos ver sistemas. O que são os sistemas? São um conjunto de órgãos. E o tecido é célula, tecido, órgão, sistema, tá? Então, a gente vai entender o que são os sistemas agora. Então,
como eu estava falando, os sistemas, a gente tem aqui uma descriçãozinha de sistema, é conjunto de órgãos, tá? E assim, sempre a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre desempenhar uma determinada função no organismo. Então, o sistema tem uma função. O sistema respiratório tem a função de as trocas gasosas, tá? O que acontece também? Quando tem precisa juntar alguns sistemas para algo acontecer, chama aparelho. Então, o aparelho locomotor é muscular, esquelético, articular, junto. Aparelho urogenital, urinário, genital, tá? Só a nível de curiosidade, a gente vai falar principalmente aqui sobre os sistemas. Então, a gente tem sistema tegumentar, muscular, esquelético, articular, nervoso, sensorial, endócrino, cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, genital e imunitário. Vamos dar conta disso, viu? Hoje a gente vai falar, como eu prometi a vocês, do sistema tegumentar. O que é o sistema tegumentar? Uma perguntinha para vocês. Qual o maior órgão, perguntinha valendo R$1 milhão, ao vivo, lá na Globo. Qual o maior órgão do corpo humano? Letra A, fêmur. Letra B, coração. Letra C, pele. Aí vocês vão responder o quê? É o fêmur, professor. Não. Perdeu R$1 milhão. O maior órgão do corpo humano é a pele. Por que a pele é um órgão? Porque ela é formada por vários tecidos. Então, a pele é formada por epiderme, por derme. E aqui na derme, a gente vai ter vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos é o quê? Tecido conjuntivo, sangue, né? Tecido conjuntivo, na verdade, tecido epitelial são os vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo é o tecido epitelial. Dentro é o sangue, tecido conjuntivo. Isso aqui também vai ter o que aqui? Vai ter aquele tecido conjuntivo frouxo, denso, né, de preenchimento. Vai ter o que aqui também? A gente sente, se eu cortar aqui, a gente sente. Então, tem o que aqui? Tem nervo, tecido nervoso, tá? E abaixo aqui já é o tecido adiposo. Então, epiderme e derme. Além da pele, vou ter o que? Anexos. Importante. Quem são os anexos? Glândulas. Glândulas sudoríferas, né? Mesma coisa, suor, sebácea, que produz o sebo, que protege, pelo, né? Que a gente tem o início do pelo. Vai ter músculo. Ó. Então, a gente tem na pele tecido epitelial. O próprio tecido epitelial tá na pele. A gente tem tecido conjuntivo, tanto aqui de sustentação quanto o sangue. A gente tem tecido nervoso, certo? Que pra gente sentir a pele. E a gente tem tecido muscular, tem todos. Então a pele é o maior órgão. Pele, maior órgão do corpo humano. Função, proteção de atrito, né? Se a gente apertar a pele, não rasga, né? De substâncias tóxicas, de micro-organismos, por onde entra o vírus? Pelo nariz, pela boca. Evitar perder água em excesso, né? Tem estruturas sensoriais, a gente consegue perceber pressão, dor, tá? Temperatura, se tá calor, se tá frio. A eliminação de suor, certo? Pelas glândulas sudoríparas ou sudoríferas. E isso tem a ver com o quê? Regulação térmica do corpo, porque nós somos organismos homeotérmicos, certo? E são formados por duas partes bem definidas que a gente viu na imagem atrás. A epiderme, que é superficial, que é um revestimento mais resistente, e a derme, que é um conjunto, né, de tecido conjuntivo. A gente viu, tem sustentação, tem sangue, tá? Então, aqui a gente tá vendo a pele de uma forma mais aumentada. Camada córnea, camada mais externa, camada morta, colágeno. Tem o colágeno, que é resistente. A gente vai ver mais na frente, eu anotei para vocês. Estrato germinativo, germe. Germinativo é coisa ali que vai nascer.
Então, é aqui que nasce célula para vir para cá, porque aqui é morto. Glândula sebácea, a gente tá vendo aqui, produz o sebo. O músculo, que faz com que o pelinho fique ereto. O próprio pelo. A glândula sudorífera, canal da glândula sudorífera, vasos sanguíneos, tá? Então, epiderme, derme, é a pele. Aqui eu deixei anotado para vocês, para não precisa, se precisar, né? Não esquecer. A gente tem o extrato germinativo, que eu mostrei para vocês, que é o que está mais embaixo, é onde tem célula viva, essa célula se divide por mitose, né? Para poder ir para a parte superficial, porque lá em cima é morto, para a gente não fica sentindo aqui, né? Aqui está sempre trocando. E é nesse extrato germinativo que fica a melanina, que dá a cor. Por isso, quando tem uma cicatriz, a gente perde um pouquinho da cor. Na camada superficial tem queratina, que é uma proteína que dá uma resistência e permeabilidade à nossa pele. A gente pingar uma gotinha d'água aqui, não fica gotinha, né? Ou absorve? Não, fica gotinha. A derme contém vasos sanguíneos, então o vaso em si é epitélio, né? A derme tem vasos sanguíneos, como a gente viu. A epiderme não. Então, se a gente fizer um cortezinho bem superficial, não tem sangue. Pegar a agulha, quando era criança, enfiar a agulha aqui e falar, olha a agulha, não sangra, porque não tem vaso sanguíneo, tá? E tem numerosas terminações nervosas, que é responsável pela percepção sensorial, tá? Então, acabando. Pele. A pele, ela tem glândulas exócrinas. A gente vai ver que existem glândulas endócrinas em outro momento, a gente tem endocrinologia. Mas na pele, nós temos glândulas que botam para fora suor, sebo e leite, meus pequenos mamíferos, tá? Então, glândula, canal para fora. Tem aqui, ó, canal lacrimal, né? Mas não é glândula, é uma glândulazinha que dá o canal aqui. Tatuagem. Professora, como assim a tatuagem? Por que a gente veio parar aqui? Porque o assunto já que eu ia falar com vocês já passou. E eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é a tatuagem. Qual é a biologia da tatuagem? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que foi um biólogo que fez isso, só pode ter sido. Ele tatuou aqui uma divisão celular. A gente vê aqui, né, as etapas, prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese e tal. A tinta da tatuagem, ela fica aqui na derme, certo? Onde tem sangue, por isso que sangra. Se ficar muito aqui em cima, a tatuagem vai se embora. Por quê? Porque essa célula aqui é morta e a gente perde essas células mortas aqui o tempo inteiro, tá? Então, é aqui dentro. Qual é a biologia dela? Quando o tatuador vem com a agulha, causa uma inflamação, vem micro-organismos para cá. A própria tinta é reconhecida como um organismo externo, estranho à pele. Então, a gente vai ver imunologia. Inflamação, corpos estranhos. As células do sistema imune vêm, os macrófagos, e eles englobam a tinta. Engloba a tinta. Englobou a tinta. Se fosse um vírus, se fosse uma bactéria, ia quebrar essa bactéria, tá, ia se desfazer dela. Mas a tinta, ele não sabe o que fazer, a célula. Então, ela fica lá parada. Esse momento que ela tá lá parada, é o momento que a tatuagem fica fixa. Aí a inflamação, ela melhora, e aqui a gente fica as células do sistema imune paradinhas, segurando a tinta da tatuagem, tá? Então, aqui, ó, tem células paradas, dá pra ver, segurando a tinta da tatuagem. Vamos responder umas duas questõezinhas e aí finalizamos. O tecido conjuntivo é classificado em vários subtipos, mas todos apresentam diferentes tipos celulares, a gente viu mais ou menos tecido conjuntivo, né? E muita substância intercelular, é uma característica do conjuntivo. O epitelial não, o epitelial é quase nenhuma, conjuntivo muita. Qual desses aqui não é conjuntivo? Adiposo, sim. Cartilaginoso, sim. Ósseo, sim. Sanguíneo, sim. Qual não é? Que a gente viu, que inclusive é um tecido diferente, estriado, esquelético, que é um tecido que muito bem muscular.
Próxima questão, estamos acabando. Existem vários tipos de tecido no corpo humano, cada um com uma função específica, né? Tá. Um tecido especial destaca-se por sua capacidade de captar estímulos no meio e emitir respostas. Nós estamos falando do adiposo, armazenamento, muscular, locomoção, ósseo, estrutura, tecido estriado esquelético, movimento. Nós estamos falando, sim, dele, do tecido nervoso. Então, crianças, nós ficamos aqui. Próxima aula a gente vem para estudar nutrição, se Deus quiser, tudo certo. E para os alunos vocês têm que preencher 2 questõezinhas que eu vou colocar no Google Formulários, tá bom? Então tá bom então. Beijo, obrigado por quem chegou até aqui. Beijos, pausinha.